Momento de reflexão. E na minha mensagem de reflexão de hoje eu trago uma temática especial para você que está comigo. A nossa temática de hoje é Ajuda do Céu. SOS. O sinal em código Morse foi criado em 1905 porque os marinheiros precisavam de uma forma para indicar o perigo extremo. O sinal ganhou fama em 1910 ao ser usado pelo navio Steamship que estava afundando. E isso salvou a vida de todas as 46 pessoas a bordo. O SOS é uma invenção recente, mas o grito de socorro é tão antigo quanto a humanidade. É mencionado no Antigo Testamento na história de Josué, que enfrentou a oposição dos israelitas e terreno difícil durante mais de 14 anos, enquanto o povo lentamente conquistava e se estabelecia na terra que lhes fora prometida. Durante esta luta, o Senhor estava com Josué. Em Josué 10, os israelitas vão ao auxílio dos gibeonitas, aliados que estavam sendo atacados por 5 reis. Josué sabia que precisava da ajuda do Senhor para derrotar tantos inimigos poderosos. Deus respondeu com chuva de granizo e até parando o sol a fim de mais um tempo para Israel derrotar o inimigo. Josué 10:14 relata: O Senhor lutou por Israel naquele dia. Se você está em meio a uma situação desafiadora, pode enviar um SOS para Deus. Embora a ajuda possa ser diferente da que Josué recebeu, talvez ela venha por meio de um trabalho inesperado, um médico compreensivo ou a paz em meio ao luto. Encoraje-se, pois estas são as maneiras do Senhor responder ao seu pedido de socorro e lutar por você. Quando clamamos a Deus por socorro, pode confiar que Ele está conosco. A palavra já diz que Deus é o nosso socorro em meio à angústia, em meio às turbulências, em meio aos problemas da vida. E é essa mensagem que é o nosso foco central nesta reflexão de hoje. Quando se fala de ajuda, se fala também de amor, porque só ajuda quem tem amor no coração, ajuda ao próximo, ajuda a um familiar, ajuda a alguém que precisa, porque a ajuda não é oferecida a quem está bem, a quem não precisa dela, mas sim para um necessitado, que está precisando de socorro naquele determinado momento. Hoje, no nosso cotidiano, usamos a expressão socorro quando vamos acudir a alguém que está com o carro quebrado, no acostamento de uma estrada, rodovia, de uma avenida, enfim. Muita gente se remete a socorro, eu vou ali socorrer alguém, ou eu fui socorrido por alguém, em determinadas circunstâncias, seja ela qual for. Socorro é uma palavra e uma ação que ela está bem presente no nosso cotidiano. Você já parou para prestar atenção nisso? Quantas vezes você é socorrido? Às vezes, quando você chega atrasado no trabalho, um companheiro seu que chegou antes de você socorre você. Às vezes, cobre os seus afazeres. É assim em todos os lugares, não é? Todos nós precisamos de socorro e ajuda constantemente. Não pense você que jamais precisará de um socorro um dia, porque é exatamente você que vai precisar.
E às vezes esse socorro ele foge da capacidade humana. Às vezes ele entra na nossa limitação. E é por isso que a nossa mensagem de hoje traz a resposta para isso. E fala-nos do socorro que vem do céu, da ajuda que vem de Deus. Fala de uma história muito bonita, a história do guerreiro Josué, do valente Josué, do grande líder Josué, que enfrentava batalhas e batalhas desde o seu chamado. Sim, Josué tinha um chamado muito especial. E a história você conhece. Se você ainda não conhece, eu convido você a ler o livro de Josué na Bíblia Sagrada. E você vai conhecer quem foi essa personalidade tão importante na história de Israel. E principalmente na história da Bíblia. E em determinado momento, ele tinha o seu exército. Sim, ele os capacitou, os ensinou a lutar, a manejar espadas, a enfrentar os inimigos de igual para igual. Ele os ensinou a socorrer uns aos outros. Sim, Josué ele orientou os seus soldados, os seus guerreiros, a se ajudarem mutuamente, a recuarem juntos quando necessário. Mas havia uma batalha gigantesca pela frente, onde o adversário era muito grande e fugia de toda a capacidade de qualquer guerreiro vencer uma batalha desse tamanho, nessa intensidade. Foi quando Josué virou-se para Deus e clamou. Quem sabe ele olhou para cima e falou: Deus, socorro! Quem sabe ele enviou um código de SOS. E Deus olhou para ele e falou: tranquilo. Você está me clamando porque fugiu da sua capacidade de enfrentar um povo desse tamanho. Enfrentar uma guerra que, aos olhos humanos, era impossível ter vencida. E de acordo com o tempo também. Não havia homem algum, muito menos Josué, com capacidade para lutar uma batalha daquele tamanho. E de repente Deus começa a lançar pedras do céu. Deus faz com que o dia congele e entra naquela batalha, destruindo todos aqueles inimigos de Israel, todos aqueles inimigos de Josué, a ponto de que Josué ficasse bobo, sem entender a tamanha ajuda que estava recebendo, mas ele sabia de quem ele estava recebendo. Ele sabia que Deus estava com ele. E foi a partir do momento que ele se virou para Deus, que ele se prostrou e disse: Deus, foge da minha capacidade essa batalha, mas eu entrego ela nas tuas mãos. E peço essa ajuda, peço esse socorro, porque nós vamos morrer. Nós estamos indo para a nossa própria morte. Nós estamos indo para a derrota. Mas Deus tinha um chamado muito grande, tinha uma promessa na vida daquele povo. E é isso que eu falo para você nessa manhã. Às vezes você tem uma promessa na sua vida, em determinado momento você acha que você vai caminhar para a morte, esquecendo-se da promessa que Deus fez para você. Quando Deus faz uma promessa, nós já falamos aqui sobre as promessas de Deus para a sua vida. Quando Ele faz uma promessa para você, Ele cumpre. E basta e cabe a nós recorrermos a Ele para que Ele nos ajude. Ele não vai se intrometer e nos ajudar sem que pedimos a Ele por isto. Assim como você pode estar aí agora passando uma necessidade, eu estou aqui, estou sem saber o que está se passando com você. Se você mandar uma mensagem no meu telefone, se você fizer uma chamada para mim e falar: Lucas, eu preciso de ajuda, eu estou passando por isso, por aquilo. Aí então eu vou tomar conhecimento do que está se passando com você e vou buscar ajudar você em algum momento, dentro da minha capacidade, dentro da minha limitação. Mas para isso você tem que pedir ajuda para mim, você tem que expor o seu problema para mim.
E com Deus é da mesma forma, você tem que expor o que está se passando com Ele, por mais que Ele saiba, Ele dá liberdade para você, ou resolver por conta própria, ou recorrer a Ele. Ele não vai se intrometer nos seus problemas, Ele não vai se intrometer nas suas lutas. Quem sabe se Josué não tivesse se voltado a Deus naquela batalha, ele teria sido arrasado juntamente com Israel. Mas ele lembrou que havia um socorro que poderia dar certo, que havia uma ajuda que era infalível, e recorreu ao Senhor Deus, e Deus foi para com Josué naquele dia. Assim como todos os outros dias, os milagres, as histórias, os confrontos, as batalhas que Josué, Moisés, enfim, enfrentaram, você já conhece. E essa ajuda de Deus foi providencial para que Josué vencesse aquela batalha. E para que o povo de Israel continuasse progredindo a conquista da promessa de Deus para a vida de cada um deles. Então lembre-se, se você tem promessa, elas vão se cumprir na sua vida, mas você precisa voltar-se para Deus e recorrer e pedir ajuda, porque virão lutas, lutas e mais lutas diante de você. Virão muitas batalhas, virão adversidades, virão inimigos fortíssimos. Quem sabe um complô de inimigos se reunirão e falarão: vamos contra ele, vamos derrotá-lo, vamos afundá-lo, vamos matá-lo de uma vez por todas, para que ele não nos atormente mais. Mas você tem a promessa de Deus, você tem o brilho do Espírito Santo na sua vida, e a partir do momento que você recorre, você pede ajuda, Deus compra essa briga por você. Você não precisa levantar um braço, você não precisa levantar uma mão. Que Deus, ele entra na frente dessa batalha e ele luta, ele apedreja os seus inimigos. Assim como foi com Israel, assim como foi com Josué. Deus esmagou todos os inimigos que se opuseram e se colocaram na frente de Israel. E assim Deus faz com você também. Acredite nisso, acredite que essa é uma verdade, acredite que isso é uma realidade que acontece nas nossas vidas. Deus, ele está esperando o seu pedido de socorro para intervir por você. Ele está só esperando você estalar os dedos, você falar: Deus, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. E ele vai se colocar à sua frente e vai lutar essa guerra por você. Vai derrotar o inimigo, vai derrotar todos os adversos ao seu caminho e ao plano dele para com você. Mas para isso você precisa entregar tudo nas mãos dele e confiar que ele vai lutar essa guerra por você. Você pode perder uma batalha, mas Deus, ele jamais. Ele não perde sequer uma batalha. Ele não perde um confronto direto. E aí? Qual que é a sua escolha? Vai querer pedir ajuda ou vai querer ser orgulhoso? Vai querer matar no peito e ir sozinho tentar vencer? Você é falho, você é ser humano, você não consegue. Não. Você não vai conseguir vencer essa guerra. Quem vence a guerra é somente Deus. E Deus, ele está do seu lado. Basta você olhar para ele e falar: SOS, Deus. Socorro. Me ajuda, Senhor. Se humilhe. Peça ajuda divina e você verá as guerras que tem na sua caminhada. As guerras que tem à frente para você. Você nem precisará lutar. Você simplesmente descansará e deixará que Deus faça o resto. Deixará que Deus destrua todos os inimigos, todos os laços satânicos, tudo o que há na sua frente para desvirtuar você, para tentar te destruir. Deus, ele vai na frente, ele vai destruindo tudo e vai deixando o caminho limpo para você passar e trilhar rumo à vitória que existe para você. Agora, se você deixar Deus de lado, você encontrará um caminho tortuoso, um caminho errado, um caminho depressivo e um caminho que conduz à morte. Pense nisso e peça ajuda. Pedir ajuda nunca é feio. Pedir ajuda nunca é humilhante. Humilhante é você querer lutar uma guerra sozinho. Achar que pode. Achar que tem potencial para vencer tudo sozinho. E ser derrotado e acabar morto. Isto
é a maior humilhação que a gente pode passar nessa vida. Mas pedir ajuda jamais, principalmente ajuda a Deus, deve ser uma constante em nossas vidas. Eu peço ajuda a Deus todos os dias, ao sair para o trabalho, ao enfrentar um desafio, ao enfrentar os oponentes que se levantam contra a minha vida, contra o propósito de Deus para comigo. Eu simplesmente falo: Deus, me ajuda a continuar, me ajuda a melhorar, me ajuda a crescer, me ajuda a vencer. Vai à frente, Deus. Vai à frente e lute essa luta por mim. Essa guerra, ela foi feita contra mim, mas é o meu Pai que vai lutar por mim. E o meu Pai é infalível. Meu Pai, ele é invencível. Ninguém pode vencê-lo, ninguém pode detê-lo. Porque ele não tem, mas ele é a arma mais poderosa contra todos os exércitos do mal que se levanta contra você todos os dias. Então peça ajuda. SOS Deus, SOS Jesus. E peça ajuda, como Eli Soares vai cantar pra gente agora. Peça ajuda para melhorar, peça ajuda para crescer em graça e espírito. Peça ajuda a Deus para que Ele transforme a sua vida e para que Ele fale com você constantemente. Peça ajuda a Deus para melhorar, para evoluir, para crescer e para vencer.